Olha, o conhecimento é muito importante para você exercer plenamente a sua cidadania e também para não ser enrolado, não ser feito de otário. Você tem que saber aquilo que lhe cabe nessa sociedade maluca que te cobra muito, mas que também cede em certos aspectos. É dia do quadro Aprende Direito! Olha, se é difícil você conseguir uma vaga para o menino numa escola pública de qualidade, nas particulares, mesmo pagando, você tem uma série de empecilhos que dificultam o estudo das crianças, que tornam mais cara, né, a relação entre cliente e fornecedor. Apesar do conhecimento ser um bem que não tem valor, que não tem preço, né, mas mesmo assim tem situações assim que a gente se sente abusado, roubado. E como é que a gente vai identificar se está passando do limite ou não? Esse é o tema de hoje. A tão esperada volta às aulas acende um alerta. A lista de material escolar, extensa e abusiva. Alguns pais reclamam dos itens impostos por algumas escolas brasileiras para os alunos. Especialistas no assunto dão dicas infalíveis para conter os abusos na lista de compras por parte das instituições. Materiais de limpeza e de uso administrativo e ainda exigência de marca específica de um produto estão no rol dos absurdos que os pais recebem por parte das escolas. Mas e você? Sabe o que fazer diante de um comportamento abusivo desses? Nessas idas e vindas, eu lembro de uma reportagem que eu fiz à época vinculada ao Procon, que tinha uma escola pedindo bola de Natal até na lista de material escolar. Isso pode ou não pode, doutor Carl Albert? Bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Danilo. Obrigado pelo convite. Olha, itens que são de uso coletivo, como por exemplo essa bola, não é permitido. Quando o pai recebe, que no caso é o consumidor aqui envolvido, recebe a listagem de materiais que deve ser adquirido para iniciar o período letivo, ele diz respeito aos materiais que vão ser utilizados pelo aluno. Então, itens de limpeza, como mencionado na vinheta, e materiais como, por exemplo, esses que serão utilizados, bola de futebol, que serão de uso coletivo, é de responsabilidade da instituição de ensino prover para os alunos. Ah, mas eu já vi tanta loucura, tanto em matérias quanto em situações mesmo do cotidiano. Já vi material de limpeza muito comum, papel chamex também para uso administrativo da Secretaria do Colégio, e, enfim, muita coisa que é alheia ao material de utilização. Mas vamos lá, o uso da escola não é permitido, só é permitido o uso do aluno mesmo? Veja só, os itens adquiridos pelo aluno pertencem a ele deve utilizar na sua individualidade. Itens de uso coletivo, como mencionado, inclusive agora em voga questão de álcool em gel, né, que estão sendo solicitados, que são às vezes de uso coletivo, devem ser oferecidos pela instituição de ensino. E o aluno deve utilizar individualmente. E muitos pais não sabem que ao longo do ano o aluno utiliza esses itens que são adquiridos. E é também possível que o pai, ao final do ano, possa recolher os itens que foram adquiridos para os filhos, ao final do que não tenham sido utilizados. Né? Isso ninguém sabe. Ninguém sabe, é uma caixa preta. E mas a é caixa legislação? Isso, os itens, é uma prática abusiva reter esses itens individualmente adquiridos pelos pais para que os filhos utilizem durante o período letivo, e é direito deles também poder reaver ao final do período letivo. Mais uma pergunta, doutor Carl Albert. Assim, então era melhor nem ter lista, né? Cada um fazer o possível, porque o aluno sabe o que ele precisa para estar efetivamente. Porque na minha cabeça, e isso deve ser também um entendimento, é porque mudou o conceito. E por isso a gente não está acostumado e acaba que, eu não direi que é um abuso, mas até uma falta de conhecimento aliada a uma má-fé por parte de algumas instituições. Porque material do menino era um e o material escolar de exigência era outro. Na minha cabeça era isso. Não é? Não. Como dito, há materiais, há uma proposta pedagógica da instituição de ensino. Então, dentro dessa proposta, às vezes são necessários itens que devem ser adquiridos pelos pais. Então, por isso, não pode ter essa discricionariedade do pai, né, de comprar aquilo que entender melhor. Há um certo direcionamento da escola que diz, você deve comprar isso para poder exercer o programa pedagógico definido. Só que há também direitos aí que devem ser observados, e há práticas também lesivas que são muitas vezes praticadas nesse período de início de ano, como por exemplo, às vezes a cobrança de uma taxa de reserva de vaga para o aluno. Na verdade, é direito do aluno ter a sua vaga garantida na rematrícula. Ele pode só ser retido essa rematrícula se ele for inadimplente. Se for cobrada uma taxa dessa de reserva de vaga,
ela tem que ser abatida do valor da anualidade, que é, às vezes, parcelado ao longo dos anos através das mensalidades, né? Então, isso é uma abusividade que normalmente ocorre, não está prevista na lista de materiais, mas é uma prática que ocorre normalmente nesse mesmo período de aquisição dos materiais. Mas isso é uma sacanagem do tamanho do mundo, né? Pro menino ter garantia vaga, tem que pagar pra segurar a história. Isso é um negócio assim... E acontece. É um negócio assim, uma sacanagem muito grande. Agora, doutor Cal, é delicado porque, de fato, há pouco tempo atrás, eu tô falando de menos de 20 anos, se exigia até a marca do produto. E repito, isso não ia pra mão do estudante, ficava na mão da escola como se fosse ali um armazenamento. E até, não vamos colocar suspeita nem fazer ilações, né? Mas parece que eles querem montar uma papelaria nas custas dos alunos. Agora, vamos lá. O material, por exemplo, agora vamos falar que também está intrínseco ao material escolar, mas vamos falar dos livros. Acho que livro é uma coisa que está fora de uso, né? Nas escolas particulares, principalmente. Acho que eles indicam aquelas apostilas, são conteúdos mais personalizados, né? Essa bronca do livro acho que deixou de existir tanto assim a nível de consumidor, ou não? Isso, a proposta pedagógica pode ser oferecida, o material que tem que ser adquirido. No caso dos livros e apostilas, ela deve ser indicada pela escola previamente para os pais. E não deve ser, assim, a escola tem no seu estatuto social uma proposta, que é oferecer serviços educacionais. A rigor, descabe à instituição de ensino prestar essa venda de itens, por exemplo, de livros, ou até mesmo indicar específicos fornecedores para eles. Ela pode disponibilizar um rol de pessoas que vendam, mas não pode ela mesma vender, como você mencionou que antigamente tinha não só a indicação da marca, mas também às vezes a própria escola vendia. Então era o que configura uma prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor de venda casada, de certo modo. Que a pessoa condiciona, às vezes, a prestação de serviço do ensino à aquisição de um item pedagógico que é específico e restrito para a instituição que oferece o serviço de ensino. Então não é possível isso. Por exemplo, tem materiais que podem ser passados de um ano para outro. Por exemplo, o material que foi fornecido, que você falou que sobrou, ou então o material que a pessoa tem em casa já usado, ele pode ser colocado ali, fornecido? Pode, claro. Se verificado no início do período letivo que há um material ali de excesso, por exemplo, massinha que às vezes o aluno tem, tinta guache que sobrou de um ano para outro, o pai não é obrigado a adquirir nova apenas porque está previsto na listagem. E outra coisa, uma prática comum é que às vezes haja uma pressão da instituição de ensino para que o pai adquira tudo no início do período letivo. Isso não é adequado. O pai pode sim ir adquirindo ao longo do período letivo parcialmente esses bens. Agora, os substancialmente necessários, por exemplo, os livros que vão ser utilizados pelos alunos, que são indispensáveis para o início do período letivo, esse recomenda-se que seja adquirido logo. Mas outros itens, como por exemplo canetas e outros utensílios, podem sim ser parcialmente adquiridos ao longo do período letivo. E no caso de não vou dizer inadimplência, de uma negação, da pessoa não comprar, ou então dela não ter condição de comprar. Há uma possibilidade de diálogo, há uma obrigação de fazer essa compra, como é que é isso? Não há possibilidade, e é uma prática lesiva, obstar que o aluno tenha acesso às aulas, ou seja, sancionado de alguma forma pedagogicamente, por não adquirir esses bens de plano. Claro que há um prejuízo para o aluno acompanhar o desenvolvimento acadêmico durante as aulas sendo ministradas se ele não dispõe de todos. Mas, por exemplo, itens de utilização durante a dinâmica pedagógica que não sejam adquiridos não podem impedir que o aluno participe dentro das limitações possíveis, né? É a mesma coisa da inadimplência de mensalidade. Se o aluno ele não está em dias com sua mensalidade e já estando matriculado, não pode ser impedido de participar da dinâmica da sala de aula. Ele pode ser proibido de ser rematriculado ao fim do ano, mas de participar ou ser penalizado de alguma forma não pode. Agora é uma sacanagem muito grande, rapaz, em todos os sentidos, porque a educação não pode ser considerada uma mercadoria comum. Aí que tá a história. Apesar de que uma empresa também não pode viver só de ideal. Mas tem toda uma relação aí complicada, porque é apavorante você imaginar que você tem que pagar a prestação, a matrícula, a possível rematrícula, o lanche de todo dia, porque o menino vai ficar sem comer lá dentro da escola, os uniformes. Como é que é a legislação para uniforme nesse caso, doutor Cal? Porque se tratando, eu não sei como é que tá a realidade atual, mas existiam malharias indicadas para fazer, porque tinha o material, porque tinha o design e tal. Hoje pode ser em qualquer malharia, ou então a pessoa até pode fazer por conta própria o seu fardamento. Como é que tá isso? Olha, não há nenhuma disposição legal que proíba a pessoa de fazer seu próprio fardamento. Só que eu acredito que o custo vai ser maior do que o de adquirir na rede conveniada.
Claro que isso não é ilegal indicar qual é o fornecedor do equipamento, da indumentária do colégio, né, do vestimenta. Não é uma prática lesiva e ilegal, mas não é bem visto e por vezes configura prática abusiva a própria escola fornecer essa venda dentro da sua unidade. Por quê? Porque, como eu disse, quando você funda uma escola, tem um contrato social, você está ali se comprometendo a fornecer serviços pedagógicos, educacionais. Então não está dentro das suas atribuições fazer compra e venda de equipamentos, né, de uso durante as aulas, no caso de uniforme. Então, assim, não é ilegal, não é ilegítima essa venda ou a indicação do fornecedor dela. Contudo, é preciso ter ressalvas quanto a esse momento da venda para não ser condicionada dentro somente da instituição de ensino. Bem, um assunto rico, extenso e que apresenta uma série de surpresas, porque a maioria não sabe realmente o que fazer. E é um ponto delicado, porque negar para o filho, o pai e a mãe sempre faz um esforço, né? Um esforço além das suas próprias capacidades. Doutor Carl, muito obrigado pela gentileza da sua presença. Feliz ano novo, bom te receber aqui, né, na temporada 2023. E como é que faz para ter acesso aos seus conhecimentos, a tudo que você, né, dispõe aí para a sociedade? Bom, mais uma vez, obrigado pelo convite, Danilo. Esse é um tema muito palpitante. A sociedade, em geral, hoje enfrenta essa dificuldade porque há uma demanda agora, especialmente no começo de ano. E é claro, é preciso estar atento. Os portais do Procon do Maranhão têm uma listagem lá de recomendações para que as pessoas tenham acesso e evitem ser lesadas de alguma forma. E havendo qualquer dúvida que deseje ser sanado, está disponível aí na tela o meu endereço de eletrônico para enviar dúvidas sobre o tema. E esclarecer eventuais questões que possam surgir nesse período tão conturbado aí para os pais em geral da sociedade maranhense. Obrigado, doutor Carl. Até a próxima. Obrigado, a gente volta já. Segura aí.